Olá, muito boa noite para você. União Brasil desta terça-feira está começando. E vamos aos destaques desta edição. Economia informal do Brasil cresce pelo quarto ano seguido. Governabilidade. Presidente eleito Jair Bolsonaro se reúne com parlamentares do PRB e MDB. Uma entrevista com o presidente eleito da Câmara Municipal de Fortaleza, vereador Antônio Henrique do PDT. E ainda, geração Neném. Cresce o número de jovens que nem trabalham e nem estudam. Com a chegada das férias, projeto Praia Acessível prorroga atendimento. Isso e muito mais a partir de agora no União Brasil, que já está no ar. O presidente eleito Jair Bolsonaro desembarcou em Brasília nesta terça-feira para mais uma série de reuniões com autoridades, políticos, futuros ministros e integrantes da equipe de transição. A novidade nesta semana são os encontros de Bolsonaro com representantes de partidos políticos. Nesta terça, a agenda do presidente eleito prevê reuniões com parlamentares do MDB e do PRB. Ele recebe amanhã as bancadas do PSDB e do PR. Os quatro partidos juntos reúnem 163 deputados atualmente e terão 126 a partir de 2019, quando se inicia a próxima legislatura. O PSL, partido de Bolsonaro, terá 52 deputados, a segunda maior bancada, perdendo apenas para o PT. Esta é a quinta passagem de Bolsonaro pela capital federal desde a vitória na eleição presidencial. O senador eleito Flávio Bolsonaro, do PSL do Rio de Janeiro, disse em entrevista à Globo News que o presidente eleito Jair Bolsonaro ainda não bateu o martelo a respeito do destino da pasta de direitos humanos. O futuro ministro da Casa Civil e atual coordenador da transição, Onyx Lorenzoni, afirmou que Bolsonaro bateu o martelo e decidiu que a esplanada dos ministérios terá 22 pastas, entre elas as dos direitos humanos. E a economia informal avançou pelo quarto ano consecutivo no Brasil, segundo o Índice de Economia Subterrânea divulgado pela Fundação Getúlio Vargas. Em 12 meses, a economia subterrânea movimentou equivalente a 16,9% do Produto Interno Bruto Brasileiro, PIB. Quem conta pra gente é a Lígia Xavier, direto da nossa redação de jornalismo. Boa noite, Lígia. Boa noite, Miguel. Boa noite a todos. Como bem disse, segundo o estudo, a economia movimentada pela informalidade é superior ao PIB de países como a Irlanda e está bem próximo ao Produto Interno Bruto da África do Sul e de Israel. O indicador foi criado em 2003 para medir a chamada economia subterrânea, que consiste na produção e comercialização de bens e serviços que não é reportada oficialmente ao governo e leva em conta tanto a sonegação quanto o descumprimento de regulamentações trabalhistas e previdenciárias. Com a nova alta, o indicador retornou ao nível de 2011. Depois de atingir 21% do PIB em 2003, o índice entrou em trajetória de queda até atingir o seu menor patamar histórico em 2014, quando representou 16,1% da produção do PIB no país. Desde 2015, mudou de direção e a informalidade cresceu 0,8 ponto percentual. Falamos aqui no União Brasil que a economia brasileira avançou 0,8% no terceiro trimestre, na comparação com o segundo, de acordo com a última pesquisa Focus do Banco Central. Com isso, apesar do mercado de trabalho seguir em trajetória de recuperação, os dados do IBGE mostram que a queda do desemprego continua sendo puxada pelo aumento do trabalho informal e também por conta própria. O número de empregados sem carteira assinada subiu 4,8% no trimestre encerrado em outubro, na comparação com o trimestre anterior, reunindo mais de 11 milhões, o maior número da série histórica da pesquisa iniciada em 2012. Já a categoria dos trabalhadores por conta própria também bateu recorde, reunindo 23,6 milhões de pessoas. A categoria cresceu 2,2% na comparação com o trimestre anterior e 2,9% em relação ao mesmo trimestre de 2017.
Eu volto com você, Miguel, aí no estúdio. Obrigado, Lígia, pelas suas informações. E um outro levantamento feito pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, aponta que 23% dos jovens do país não estudam nem trabalham. É a famosa geração nem. No Brasil, cerca de 33 milhões de jovens entre 15 a 24 anos nem estudam nem trabalham. São os conhecidos jovens nem. Esse total corresponde a 17% da população, segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA. Para o economista Ricardo Coimbra, a alta taxa de desemprego, aliada à dificuldade de qualificação, faz com que esse número de jovens sem trabalhar e sem estudar seja ainda tão preocupante. Esse percentual está relacionado, com principalmente a taxa de desemprego, que é muito elevada, e isso dificulta a entrada do jovem no mercado de trabalho. Então, à medida que a gente tem uma população extremamente desempregada e que as pessoas jovens têm dificuldade de acesso ao mercado de trabalho, você acaba tendo um percentual bastante significativo. A pesquisa aponta ainda que 49% dos jovens se dedicam exclusivamente ao estudo ou capacitação, enquanto 13% só trabalham. Apenas 15% estudam e trabalham. Para o sociólogo Osmar de Sá, problemas como habilidades cognitivas e socioemocionais, além da falta de políticas públicas e a desigualdade, são as razões para este cenário. Eu acho que, diante da gravidade do problema e diante até do que a pesquisa detectou, que nós temos graves problemas, tipo de habilidades, de capacidade cognitiva e problemas socioemocionais entre esses jovens, significa dizer que existe uma dificuldade também com a própria família, de diálogo, de perspectiva do que a família possa ajudar esse jovem na sua situação. Apesar do termo nem induzir a ideia de que os jovens são ociosos e improdutivos, a verdade é que 31% deles estão à procura de emprego e 64% se dedicam às tarefas de cuidado doméstico e familiar, principalmente as mulheres. É interessante observar também na pesquisa que tem uma parcela significativa dessa população composta por mulheres, que muitas vezes também têm filhos muito jovens e aí, em função disso, não se inserem no mercado de trabalho. Quando o país gera poucas oportunidades, ou ele, às vezes, até os estudantes são levados a desestimulados por alguma forma, ou desmotivados a não continuar seu estudo, e ao mesmo tempo a economia não gera emprego ou oportunidade de inserção no trabalho via empreendedorismo ou outra atividade, você deixa uma quantidade imensa de jovens numa situação de vulnerabilidade grave. A seguir, a pauta é política. Olá, estamos de volta com União Brasil e a nova composição da mesa diretora da Câmara Municipal de Fortaleza para o biênio 2019-2020 foi definida em votação na manhã desta segunda-feira. O novo presidente será o vereador de terceiro mandato, Antônio Henrique, do PDT. Foram 42 votos a favor da mesa e uma abstenção. Antônio Henrique assumirá o lugar de Salmito Filho, também do PDT. Assunto para a pauta é política. E a pauta política de hoje recebe aqui no estúdio o presidente eleito da Câmara Municipal de Fortaleza, vereador Antônio Henrique. Vereador, seja bem-vindo, agora presidente eleito, Boa noite. É isso aí, estamos aqui depois de uma eleição que ocorreu nesta segunda-feira, dia 3 de dezembro. A maioria dos vereadores da Câmara Municipal de Fortaleza nos escolheu para presidir a nova mesa diretora no próximo biênio 2019-2020. Tivemos 42 votos, apenas um que se absteve dessa votação. Foi uma construção saudável, sem rachas, o nome foi aprovado por todas as bancadas, independente da posição de apoio ao governo ou à oposição. Inicialmente, o meu nome estava colocado entre outros nomes também do PDT. O PDT tinha... nós somos a maior bancada da Câmara Municipal hoje, com 11 vereadores, e o meu nome estava entre os 6 candidatos que desejava, com todo o direito, a disputa para a presidência da Câmara. Mas, através de um bom diálogo, através de várias reuniões entre nós da bancada do PDT, nós
entendemos, os colegas vereadores chegamos a um consenso de que o meu nome seria o nome mais adequado, podemos dizer assim, ideal para a disputa, porque já tínhamos, inclusive, conversado com outras bancadas também. Então, eu estava com o meu nome colocado à disposição e, graças a Deus, tivemos aí o consenso dentro da bancada do PDT para depois colocar para os demais vereadores de outras bancadas. Agora, presidente, no seu discurso de posse, o senhor não esqueceu de ninguém. Entrou a família, entrou o passado, entrou cada parlamentar que confiou no senhor. Então, vai ser uma gestão de diálogo. Com certeza. O nosso trabalho ele tem sido pautado com muita conversa. Eu cheguei na Câmara Municipal em 2009, quando fui eleito vereador em 2008. Então, nós já estamos no nosso 3º mandato. E desde o meu primeiro mandato que eu procuro fazer um trabalho sempre buscando o diálogo com a população. E como você falou, eu primeiramente agradeci a essa população que me escolheu para ser vereador. Eu não seria presidente da Câmara do Poder Legislativo Municipal de Fortaleza se antes eu não tivesse sido escolhido vereador pela população que nos elegeu. E a família, como você falou também, foi uma grande parceira. A minha família, graças a Deus, é uma família que está sempre unida, buscando juntos trabalharmos para conseguir aquilo que a gente almeja. E os vereadores foram aqueles que nos escolheram nesse dia aí, no dia 3 de dezembro, com a votação. Então, eu agradeço muito aos eleitores, agradeço a minha família e aos vereadores que foram eles que colocaram lá a sua confiança em meu nome para presidir o Poder Legislativo. Agora, presidente, o senhor segue no 3º mandato, né, de parlamentar, tem passagem pelo movimento local, movimento comunitário, tem passagem pela Secretaria Regional 3 da Prefeitura de Fortaleza, desenvolvendo um trabalho mais próximo da população. Essas experiências, elas acabam lhe dando credibilidade para levar adiante, nos próximos 2 anos, o Poder Legislativo. Esse último ano, aí, 1 ano e 10 meses, que nesse meu 3º mandato, eu assumi no dia 1º de janeiro, mas logo no dia 2 eu dei entrada no requerimento pedindo uma licença para ser secretário do prefeito Alberto Cláudio, ocupando a Secretaria Regional 3. E eu digo sempre que essa regional, que essa secretaria, foi uma das experiências melhores que eu tive, porque eu tive a oportunidade de participar do trabalho executivo, porque até então nós só tínhamos trabalhado no legislativo e nós sabemos que são 2 coisas completamente diferentes. Uma coisa é você cobrar, é você fiscalizar, outra coisa é você estar executando. Então, o executivo me deu essa possibilidade de aprender mais e fazer mais pela população. Eu acredito que o meu retorno para a Câmara e agora como presidente, nós vamos construir muito mais, porque agora nós temos essas 2 experiências. E quais são os projetos importantes que devem passar pela casa? Acredito que logo agora, nesse ano de 2019, deve estar chegando na Câmara Municipal o novo plano diretor, que tem que ser revisado agora a partir do ano de 2019. Então, nós vamos receber o plano, vamos criar a comissão para que possa fazer um bom debate com a sociedade, que haja um diálogo muito forte, para que a população possa participar dessa construção, dessa revisão do novo plano diretor. Assim como também nós queremos fazer uma revisão ao regimento interno da casa para que haja uma celeridade, que haja correções em alguns artigos do nosso regimento que traz algumas dúvidas para o processo legislativo. Nós também iremos construir essa revisão do plano diretor e também do regimento interno. Só para a gente concluir, quais são as expectativas do agora presidente eleito, né, da Câmara Municipal de Fortaleza? A expectativa é de muito trabalho. A partir do dia 1º de janeiro nós iremos assumir. No momento nós fomos apenas eleitos, vamos conversar com o atual presidente, vereador Salmito Filho, para fazer um trabalho de transição do cargo. Ele que, quero aqui registrar, está fazendo um excelente trabalho à frente da Câmara Municipal desses últimos 4 anos, ele que teve a oportunidade de presidir 2 mandatos consecutivos, inclusive já tinha tido um outro em 2009 e 2010. Então, nós vamos receber do presidente Salmito Filho
todos os processos, tudo que está em andamento e dar continuidade agora, a partir de janeiro, quando assim nós assumirmos a presidência dessa mesa. Presidente, muito obrigado pela sua participação no União Brasil. Desde já, desejo boa sorte à frente do Legislativo no biênio 2019-2020. Eu que agradeço a oportunidade de estarmos aqui para falar um pouco do nosso trabalho e dizer que vamos estar com a Câmara Municipal sempre de portas abertas para receber a população, receber qualquer segmento da nossa sociedade que queira discutir, levar algumas propostas para que os 43 vereadores possam debater aquilo que é de interesse da nossa sociedade e da nossa cidade. Então, quero que a Câmara Municipal, como presidente, esteja sempre de braços abertos, com portas abertas para receber a população fortalezense, porque lá é onde se encontram os verdadeiros representantes do povo da nossa cidade. Muito obrigado. E no último bloco do União Brasil, o projeto Praia Acessível entra no clima de férias e tem ainda o nosso giro pelo mundo. Estamos de volta com o União Brasil. Com a chegada das férias, o projeto Praia Acessível em Fortaleza está ampliando os dias de atendimento. Uma oportunidade para pessoas com mobilidade reduzida tomar aquele banho de mar. Olha só que beleza! Já pensou em realizar o sonho de conhecer a praia? Melhor ainda ter a experiência de tomar um bom banho de mar, não é mesmo? Ir à praia e poder banhar-se no mar pode ser comum para muita gente. Mas para aquelas pessoas com algum tipo de deficiência ou mobilidade reduzida, esse tipo de lazer é difícil. Pensando nisso, o governo do Ceará lançou há 2 anos e 9 meses o projeto Praia Acessível, que visa possibilitar o banho de mar a essas pessoas. O objetivo é que pessoas com deficiência, qualquer tipo de deficiência, de locomoção, ou alguma deficiência, digamos assim, paralisia mental, ou idosos já que não possam mais entrar no mar, tenham essa experiência, esse grande prazer de poder tomar um banho de mar. A ação oferece um espaço de lazer com esteiras e cadeiras anfíbias, que possibilitam o banho no mar. A Prefeitura de Fortaleza também abraça o projeto. A ideia é trazer para a capital o turismo acessível. Estamos sempre abertos a essa parceria para que nós possamos ampliar o número de cadeiras, ampliar as estruturas, ampliar o atendimento e poder atender cada vez mais e mais pessoas. E também é um produto turístico, porque é um produto que nós temos divulgado, concorremos até um prêmio nacional em cima desse projeto, que temos divulgado no Brasil inteiro. Como todo projeto social, é preciso ter voluntários. A Patrícia conheceu o Praia Acessível quando estava de viagem fora do estado e sempre teve interesse de ajudar uma causa social e viu nesse projeto a oportunidade. Os atendimentos são de 3 a 7 pessoas por dia, então assim, vi que era de suma importância. Entendeu? Estar aqui presente. Já estou aqui desde julho, vim numas férias e as férias agora de dezembro, já estou aqui novamente. Embora eu não tenha parado, eu vim mesmo em períodos baixos, porque o voluntário aqui, ele entra numa escala. Desde o lançamento do projeto Praia Acessível em Fortaleza, cerca de 4.600 pessoas foram atendidas. A ação conta com 6 cadeiras flutuantes que suportam até 180 quilos. Durante o período da alta estação, o Praia Acessível ampliou os dias de atendimentos, que deve acontecer de segunda a segunda, exceto para os dias 24, 25 e 31 de dezembro e 1º de janeiro de 2019, sempre a partir das 9 horas da manhã até 1 da tarde, ao lado do aterrinho na Praia de Iracema. Portanto, reforçando o funcionamento do projeto Praia Acessível durante a alta estação, será diário das 9 horas da manhã até 1 da tarde. Em Fortaleza, a equipe fica na Praia de Iracema, ao lado do aterrinho, em frente ao Centro Cultural Belchior. No Cumbuco, em Caucaia, na região metropolitana, na rua Lagoa do Parnamirizinho, número 473, ao lado da barraca Cumbuco Beach. E vamos agora ao nosso giro pelo mundo. Uma fonte do governo francês anunciou que o governo está prestes a anunciar
a suspensão do aumento dos impostos sobre os combustíveis. Depois dos confrontos no final de semana, o Executivo iniciou na segunda-feira uma série de encontros com líderes da oposição a fim de encontrar uma solução para a crise. A revolta dos chamados coletes amarelos revelou fraturas profundas ao nível das políticas econômicas do presidente Emmanuel Macron, que são vistas como favorecendo os mais ricos. Os protestos das últimas semanas são os mais violentos desde o maio de 68. O Ministério francês do Interior acredita que apenas uma minoria dos manifestantes é responsável pela violência. Mas a fúria dos milhares que participaram nas 3 semanas de protestos apanhou os líderes políticos de surpresa. Macron ordenou um encontro entre o primeiro-ministro e os manifestantes a fim de encontrar formas de dissipar as tensões. O procurador-geral do Tribunal Europeu de Justiça anunciou nesta terça-feira que a Grã-Bretanha tem o direito de unilateralmente retirar o aviso de saída da União Europeia. O anúncio foi feito um dia antes do início do debate no Parlamento Britânico do acordo firmado entre a primeira-ministra Theresa May e os 27 membros da União Europeia. A saída do Reino Unido da União Europeia é apelidada de Brexit, iniciado em 2017 e com previsão para terminar em 2019. O processo chegou a passar por um referendo que saiu vitorioso das urnas, uma mostra do fortalecimento de Theresa May. Portugal pretende aproveitar no máximo a primeira visita oficial ao país de Xi Jinping. A primeira visita do atual presidente da China será aproveitada pelo governo português para aprofundar a cooperação ambiental com um dos mais importantes parceiros no setor energético. Após ter participado na Argentina na reunião do G20, Xi Jinping aproveitou a viagem a Buenos Aires para realizar escalar oficiais em Espanha, ainda antes da cúpula, no Paraná e em Portugal. Numa entrevista concedida ao canal China Central Television, o ministro português do Ambiente e da Transição Energética prometeu que o executivo de Antônio Costa vai fazer tudo pelo sucesso dessa visita. O ministro português salientou ainda a força do compromisso chinês no combate às alterações climáticas que tem vindo a notar em cada COP, as cúpulas do ambiente promovidas pelas Nações Unidas. Na preparação desta primeira visita a Portugal, Xi Jinping escreveu uma carta aberta aos portugueses, publicada no domingo pelo Diário de Notícias. A Comissão Europeia elogiou a mudança do tom do governo da Itália relativamente ao orçamento do país para 2019, que viola as regras fiscais do bloco. Antes de colocar de lado uma ação disciplinar, Bruxelas pediu a Roma mudanças substanciais e concretas. A Itália se arrisca a ter de pagar uma multa de até 0,5% da produção econômica, ou cerca de 9 milhões de euros, caso recuse cumprir o procedimento de déficit excessivo. 2 décadas depois do lançamento da moeda única, o antigo líder do Banco Central Europeu afirmou que hoje o Eurogrupo está mais bem preparado para enfrentar as crises. A Comissão Europeia pode propor um procedimento para déficit excessivo no dia 19 de dezembro para fazer com que o governo italiano reconfigure as finanças públicas de acordo com as regras do bloco. E vamos agora a outras notícias do Brasil e do mundo nas nossas imagens do dia. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal analisou um novo pedido de liberdade apresentado pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os advogados de Lula apresentaram o pedido após Sérgio Moro, ainda como juiz responsável pela Lava Jato, aceitar o convite do presidente eleito Jair Bolsonaro para comandar o Ministério da Justiça. Compõe a segunda turma do STF os ministros Edson Fachin, na posição de relator, Ricardo Lewandowski, Celso de Mello, Carmen Lúcia e Gilmar Mendes. No final da tarde, o recurso foi negado. Lula está preso desde abril deste ano. O Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas, criado para combater o crime organizado no país, coordena uma mega operação contra integrantes de facções criminosas em pelo menos 15 unidades da federação nesta terça-feira. 10 grupos de atuação especial contra o crime organizado do Ministério Público participam da operação. A ação
cumpre 266 mandados de prisão e 203 de busca e apreensão no Acre, Alagoas, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro, Roraima, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins. Tânia Bruguera e diversos outros artistas cubanos foram detidos em Havana ontem após tentarem realizar um protesto contra um novo decreto que acreditam que irá coibir a criatividade e aumentar a censura contra a cultura em Cuba. Tânia, a mais célebre dos detidos, foi presa pouco depois de sair de casa pela manhã e antes de chegar ao Ministério da Cultura, onde os artistas pretendiam fazer uma manifestação. A artista performática, que já foi presa antes por protestar publicamente contra o governo, foi solta de noite, mas foi imediatamente ao Ministério para protestar contra a prisão de outros artistas. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, embarcou para a Rússia, onde participa de uma reunião de trabalho com o presidente russo Vladimir Putin. Maduro geralmente se refere à Rússia, que fornece armas, tecnologia e outros recursos para a Venezuela como aliada estratégica de sua política multilateral. A viagem de Maduro acontece depois de receber em Caracas o presidente turco Recep Tayyip Erdogan, que lhe concedeu um respaldo político e econômico com a promessa de investimentos milionários que ajudem a Venezuela a aliviar a grave crise que atravessa. E fica por aqui a edição desta terça-feira. A seguir tem a reapresentação do programa da Hora e logo mais às 21h30 tem a reprise do nosso telejornal. Para você do estado do Rio Grande do Norte, você fica agora com o jornal Aqui Notícias da TV União Natal. Muito obrigado, você de casa e aos colegas aqui da TV pela companhia durante os últimos 30 dias em que estive aqui na apresentação. Amanhã o nosso jornal está de volta com a jornalista Ana Villarreal. Uma ótima noite a todos. União Brasil, informação além da notícia.